termo agricultura de precisão, que hoje está em voga, é novo, mas a prática daquilo que nós chamamos de agricultura de precisão é bastante antiga. Tem registro de que os agricultores norte-americanos, antes do meio oeste virar agricultura, já faziam, por exemplo, taxa variável de calcário, isso há 100 anos atrás. E afinal, o que é agricultura de precisão, ou uma definição para agricultura de precisão? Primeiro, vamos lembrar que o termo foi criado e houveram vários outros termos, nomes para aquilo que hoje nós chamamos agricultura de precisão. Mas é ali no final dos anos 1980, início dos anos 90, é que uma comunidade mais forte começa a focar e olhar e falar que as lavouras não são uniformes. Como as lavouras não são uniformes, eu tenho uma oportunidade enorme ainda para ganhar espaço fazendo uma lavoura mais otimizada. E a agricultura de precisão é basicamente isso. Conduzir as lavouras considerando que elas não são uniformes nem no espaço, manchas, nem no tempo. Depois emendamos outros aspectos associados a isso com o advento do GPS e GPS embarcado nas máquinas, e temos aí uma série de outros penduricalhos para a agricultura de precisão, mas na essência as lavouras não são uniformes. Em não sendo uniformes, nós temos uma nova abordagem para otimizá-las. Essa agricultura de precisão, ela entra no Brasil lá em torno de 2002, 2003, quando surgem as consultorias em agricultura de precisão no Brasil. As consultorias surgem porque começam a aparecer soluções tipo máquina para fazer aplicação em taxa variável. 2002, 2003. Portanto, fazem mais de 15 anos que nós estamos aí com um mercado ativo de agricultura de precisão baseado em consultoria e prestadores de serviço e gente interna às empresas, principalmente cana-de-açúcar e as grandes empresas de grãos, que têm equipe própria. O que é que a gente estima que nós tenhamos hoje? Bom, primeiro, de 300 a 500 consultorias de agricultura de precisão de prestadores de serviço, tá? Para médios e pequenos agricultores, além das cooperativas, um sem número de cooperativas que oferecem esse tipo de serviço. Além disso, nós temos uma estimativa, na verdade foi feita uma mensuração já há 6 anos atrás, que dizia que em torno de 15% da agricultura brasileira pratica isso. Portanto, nós estamos com 85%, a grosso modo, da agricultura brasileira ainda fora desse contexto do que nós estamos falando aqui. Então, um espaço enorme ainda para evoluir. Portanto, se nós consideramos que nós temos aí em torno de 80%, 85% de agricultores e de área não atingida por essa abordagem, nós temos sim um espaço enorme para agricultores aderirem a um fato novo, um fato que já nem é tão novo, 20, 30 anos que muita gente bate na tecla, as lavouras não são uniformes, portanto não trate ela pela média porque você está errando para mais, está errando para menos, tem muita coisa para melhorar aí. Quando a gente fala de lida com a variabilidade espacial das lavouras, nós estamos falando de medir essa variabilidade e interferir nela, principalmente no aspecto de fertilidade do solo. Então nós estamos fazendo amostragem de solo em grade, georreferenciada, utilizando esses dados para fazer mapas de diagnóstico, para dizer onde precisa mais, onde precisa menos, e entrando com máquinas para fazer aplicação baseada num mapa de recomendação. Esse é o grosso do business de agricultura de precisão hoje no Brasil e na América do Norte em especial. Na outra vertente, a vertente relacionada ao GPS embarcado nas máquinas, sem dúvida o uso de piloto automático nos tratores, nos pulverizadores e nas colhedoras. Como é que a gente identifica variabilidade nas lavouras? Tem uma infinidade de abordagens, mas basicamente, e aí a gente volta lá para os anos 1980, quando alguém da academia, mais indústria, começa a inventar jeito de medir quanto grão estava passando no elevador da colheitadeira, da colhedora de grãos. Para quê?
para saber onde estava produzindo mais, onde estava produzindo menos. Isso vem para o mercado lá na década de 1990, que a gente chama de monitor de colheita ou monitor de produtividade, que é uma eletrônica embarcada na colhedora. O que é o monitor de produtividade? É exatamente aquele que gera dado para eu olhar o mapa de colheita, o mapa de produtividade, que me diz o quê? Onde a lavoura produz mais, onde a lavoura produz menos. E daí? Essa é a grande informação, a informação do resultado final de um ciclo. E ciclo curto, nós estamos falando de lavouras de grãos. Portanto, onde a lavoura produziu mais, onde a lavoura produziu menos, é o que todo mundo gostaria de saber. Depois vem a pergunta do por que lá produz mais e aqui produz menos. Esse é o segredo do negócio. E por alguns aspectos históricos e do jeito de oferecer esses serviços no mercado, se mudou um pouquinho a ordem. Hoje, muitos iniciam essa investigação da variabilidade da lavoura mensurando no solo, fazendo amostragem de solo, quando na verdade eu deveria fazer a pergunta para a lavoura: escuta, onde é que tu produz mais, onde tu produz menos? Isso o mapa de colheita me mostra. Tem substituto ao mapa de colheita? Aí é uma conversa bastante longa, né? Mas basicamente as imagens de satélite são uma saída, vamos chamar uma saída próxima aos mapas de colheita, mas depende muito da cultura, especialmente as gramíneas têm uma relação forte de biomassa, porque a imagem de satélite mostra biomassa, quanto mais biomassa, mais produtividade, coisa que não é muito verdadeira na soja, isso ao nível intratalhão, né? Então, o identificar a variabilidade é o primeiro passo. Aliás, existe uma máxima de que a agricultura de precisão só dá lucro, só dá impacto se a lavoura tem desuniformidade, porque se a lavoura é uniforme, não preciso me preocupar com isso. Coisa rara, lavoura uniforme. Como é que a gente identifica variabilidade nas lavouras? Tem uma infinidade de abordagens. Quando a questão é saber se existe variabilidade na fertilidade do solo, se existe variabilidade no solo e não é só na fertilidade, e aliás, a grande fonte de variabilidade intratalhão é mais física do que química, e é ali que nós temos que aprender a lidar com isso. Então nós partimos para métodos de investigação da variabilidade do solo. Qual é a técnica? É aquela que há mais de 100 anos atrás os extensionistas do meio dos Estados Unidos, especificamente no estado de Illinois, nós temos um documento que prova isso, que era um boletim de extensão ensinando eles a fazer a amostragem em grade. Muito bem, então hoje a gente utiliza a amostragem em grade como a prática mais popular no Brasil. E é aquela que é conduzida pelas consultorias de agricultura de precisão, é a prática mais utilizada. Quais são as técnicas que são utilizadas? Basicamente a gente pode dividir em 3 abordagens, tá? Que é a clássica amostragem em grade ou grid, que é o que? Eu coleto amostras em pontos, cada ponto me dá uma informação pós-laboratório, e daí por método computacional, que a gente chama de interpolação, nós vamos fazer o mapa, que é o diagnóstico, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, V%, argila, matéria orgânica, eu vou ter a espacialização daqueles teores, 1 a 1. A outra abordagem, que não é a amostragem por ponto, seria a amostragem que a gente denomina de por célula. O que é uma célula? É pegar e dividir o talhão grande em subtalhões virtuais e fazer uma amostra composta em cada um desses subtalhões virtuais, de cada célula. Células grandes para talhões grandes. Nos 2 casos eu tenho que fazer subamostragem. Se eu faço amostragem por ponto, eu tenho que tirar subamostras ao redor do ponto para compor uma amostra. Se eu faço amostragem por célula, eu tenho que fazer um zigue-zague na célula para fazer a amostra. A diferença é que na amostragem por célula eu não interpolo, não posso interpolar porque eu tenho pontos tirados de toda a área, então eu não interpolo. Eu tenho um diagnóstico no teor e faço depois uma recomendação em uma dose para aquela célula. E a outra, por ponto, eu faço amostragem, faço interpolação e faço dose variável na área inteira. Temos uma terceira abordagem, muito mais conceitual, que é aquela conhecida por aí como zonas de manejo. Mas esse é um assunto um pouquinho mais elaborado. O conceito de zonas de manejo também não é algo novo.
É uma abordagem diferente daquelas de amostragem georreferenciada por ponto ou por célula, que visa o quê? Visa basicamente simplificar o processo pós-desenho das zonas. O desenhar as zonas é a parte mais complicada. É um processo que exige camadas de dados da lavoura. O ideal seria ter mapas de colheita. Por que mapas de colheita? 3-4 mapas de colheita de milho tendem a mostrar que as manchas são permanentes, ou seja, sempre tem um lugar da lavoura que produz mais e outro que produz menos. E isso se repete principalmente com as gramíneas. A soja já não é tão obediente quanto o milho. Se eu tiver 3 camadas de mapas de colheita, 3 mapas de colheita, por exemplo, que mostram mais ou menos as mesmas tendências, então em cima deles eu desenho as minhas zonas de manejo. Tem métodos mais computacionais e métodos mais manuais de desenhá-las. O que são as zonas? É separar as coisas mais parecidas internamente e distingui-las entre as que são distintas, zonas de alta, zonas de média, zona de baixa produtividade. Muito bem, quantas tenho dentro de um talhão? Depende do tamanho e da desuniformidade do talhão. Eu posso ter várias zonas, mas nunca muitos níveis de zonas. A gente fala aí de 3 níveis, 5 níveis no máximo. O que é 3? Alto, médio, baixo. Quantas zonas? Depende do tamanho mínimo que você aceita para chamar e tratar ela de zona. Aliás, isso é muito importante. O que é zona de manejo? Zona é mancha, que tem que ser identificada e desenhada como isolada e manejada como única. Então, zona de alto, eu vou tratá-la como zona de alto, zona de baixo, eu vou tratá-la como zona de baixo. Aí vem toda uma discussão técnica relacionada ao que fazer em cima disso. Basicamente, existe uma intuição do agricultor, que é tratar a de baixa produtividade, e ele esquece a de alta. Ele abandona as zonas de alta, trata elas mal e tenta tratar bem as zonas de baixa produtividade, quando numa estratégia inteligente deveria ser exatamente o oposto. Identificado o causador da variabilidade, supondo então que são características de solo e que a fertilidade do solo é o ponto a ser atacado, eu entro com corretivos e fertilizantes. E aí a gente entra então com as taxas variáveis, ou seja, coloca mais onde precisa mais, menos onde precisa menos. A questão da recomendação de onde e quanto precisa é um processo bem elaborado. De tudo isso, o que a agricultura de precisão nos oferece hoje como o prato cheio para acertar o alvo não é uniformizar a lavoura, porque nem todas as lavouras são uniformizáveis. Então eu tenho que aprender a lidar com essa desuniformidade perene ou permanente. Ou seja, o conceito de zonas de manejo me facilita isso. Então eu vou tratar a parte boa como boa, a parte ruim como ruim. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que tanto a parte boa quanto a parte ruim tem que dar lucro e não produtividade. Isso é o que a agricultura de precisão nos ensina e todo dia nos ensina. Ou seja, eu tenho que ter um investimento e um retorno proporcional. Então, as partes que têm maior potencial produtivo merecem maior investimento porque vão dar mais retorno. E o oposto para as partes mais ruins. Eu estou falando de uma mancha de areia, o cascalho dentro do talhão. É um exemplo clássico de oportunidade. Não vou uniformizar. E se eu tentar uniformizar, vou ter prejuízo nas partes ruins da lavoura. Desde o início dessa onda recente dessa prática que hoje nós chamamos de agricultura de precisão, repito que no Brasil tem menos de 20 anos de história, 17, 18 anos de existência, se oferece o conceito de agricultura de precisão para o agricultor, e a mensagem que normalmente ele assimila é: a agricultura de precisão me oferece aumento de produtividade e ou redução do uso de insumos. Por quê? Porque exatamente se eu fizer com a devida precisão, eu vou investir mais nas áreas melhores e menos nas áreas piores. Nem sempre eu ganho em produtividade efetivamente, mas muito provavelmente a equação vai lidar com os dois aspectos, ou em ganho de produtividade ou em redução de insumo. Por que redução de insumo? Não colocar onde não precisa. Essa é a grande oportunidade que a agricultura de precisão, de primeira instância, oferece.
Nos últimos anos, nós vemos um movimento que mistura agricultura de precisão com o novo termo que é a agricultura digital. Qual a diferença entre agricultura de precisão e agricultura digital? Uma visão bem simples, tá? O digital, aliás, nem existe, o termo correto seria o digital na agricultura e não a agricultura digital. O digital na agricultura é ferramentas digitais para eu fazer ou para me ajudar a fazer agricultura. Quais? Um sem número ilimitado, aliás, nós talvez não tenhamos hoje 5% do que nós teremos daqui a 30 anos de digital na agricultura. Um pouco disso veio e vem da agricultura de precisão ou para a agricultura de precisão. Afinal, a agricultura de precisão, essa dos anos 1990, já era digital. Ela já nasceu digital. Então, o que acontece? Nesse momento, nós ouvimos falar muito sobre startups. Um movimento de startups que acontece no mundo, que chegou no Brasil e que também está dentro dessa escala de 5 anos, é muito intenso. Empresas ou pequenos empreendimentos buscando soluções específicas, pontuais, inovadoras, de cunho tecnológico e, via de regra, passa pelo digital. O que é digital? Sem a manipulação, ou sem a digitação, ou sem a interferência. Na maioria das vezes, dados gerados automaticamente, ou soluções oferecidas, ou formas de gestão oferecidas digitalmente. Mas existe um sem número já de iniciativas que a gente coloca no bojo da agricultura digital, que não são exatamente da agricultura de precisão. Quero ver um exemplo? A agrometeorologia. A agrometeorologia, nós estamos tentando oferecê-la de forma digital. Ela tem vínculo com a agricultura de precisão? Ainda não tem. Por quê? Porque nós não temos ainda agrometeorologia, mapa de pluviosidade, mapa de microclima ao nível de intratalhão, que é o que a agricultura de precisão necessita. Então eu não tenho variabilidade climática intratalhão ainda. Por quê? Porque eu ainda não tenho ferramental para gerar dados nessa escala, mas ela está dentro do conceito de agricultura digital. O que é então a agricultura digital na agricultura de precisão ou vice-versa? É a interface digital. No início da agricultura de precisão, nós mal e mal tínhamos o pendrive. Aliás, o pendrive aparece ali talvez nos anos 2005. Os primeiros mapas de aplicação em taxa variável, ele é trabalhado pela grande maioria dos nossos agricultores e consultores por aí via pendrive ou via internet. Agora a gente vê uma série de tentativas de soluções de uma plataforma digital, onde as coisas entram e saem, passam pela plataforma e eu só... É a minha interface, é onde eu enxergo, é onde eu interfiro, é onde eu analiso visualmente as coisas que estão acontecendo, entrando e saindo. O que é entrando e saindo? Os dados que estão vindo do laboratório para fazer mapa, os mapas que estão vindo de um provedor de mapas, que hoje também já existe, o provedor de mapas, que é o quê? Uma empresa totalmente digital de agricultura de precisão, que pega meus dados lá do laboratório, me faz os mapas, me entrega. Então, essas plataformas digitais estão ajudando muito a evolução e a popularização e o acesso de algumas coisas, principalmente da agricultura de precisão. Mas para por aí? Não. Tem uma série de coisas antes disso e depois disso. Então a agricultura digital, inclusive, ela é antes da porteira, ela é dentro da porteira e ela é pós-colheita, pós-porteira, o digital na agricultura. A agricultura de precisão é aquilo, é fazer a lavoura com mais precisão, errar menos, medindo quanto eu devo colocar em cada pedacinho da lavoura, para então medir quanto vai retornar em cada pedacinho da lavoura. Isso é agricultura de precisão. Com ferramentas digitais, sim, para facilitar a vida. E se você gostou desse conteúdo, continue nos assistindo.